Olá, mulheres! Estamos iniciando mais um podcast Entre Amigas. Uau. Sejam muito Sejam bem-vindas! bem-vindas! Coisa boa! Aqui com a Kalina Fonseca. Milene Nader. E Kalina Grise. Estamos aqui hoje para falar para vocês sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós trouxemos uma dupla de irmãs que vocês vão gostar do nosso tema, viu? Marta e Maria. Tá aqui na tela já, Marta e Maria. Cadê Marta e Maria aqui, DJ? Marta e Maria na tela. Hoje falaremos sobre essas duas mulheres maravilhosas que receberam uma visita do Senhor na sua casa. Especial. Vamos ver o que a Bíblia fala dessa Bora, visita vamos delas. lá. Fala aí. Acompanha aí conosco, lá em Lucas 10, 38 a 41, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém. Uau! E aí, meninas, o que a gente tem aqui a discutir sobre essa palavra? Nossa! Conversar. Muitas coisas, né? É um leque. Gente, é algo assim que... Essas mulheres não têm nada diferente de nós hoje, né? Somos essas mulheres. Temos as Martas e temos as Marias. Eu acho que a gente se vê muito no dia a dia, a maioria das mulheres, pelo menos eu tenho percebido muito isso como Marta, né? Aquela pessoa que faz, tá sempre fazendo tudo, que se preocupa em agregar, em agradar, porque eu vejo muito Marta assim, né? Imagina, chegou na casa dela, o Senhor, com um bando de homem, né? Todos os apóstolos juntos. Ai, o que eu vou botar na mesa para servir esse povo? Então é isso que eu fico imaginando. Marta deve ter ficado assim, assoberbada, como muitas de nós somos. Vou receber visita e faço o quê? Ela já sabia que era o Senhor. Exato. Então, imagina a mistura de emoções que deu no coração dessa mulher. Só em vê-lo de longe, né? Ela já correu, né? E que eu vou servir para ele e para os seus discípulos. Gente, olhando essas duas mulheres, a gente pensa, meu Deus... Quando a gente se reúne, que vai receber alguém em casa, a gente já começa a pensar o que vou fazer, a casa está arrumada, os pratos estão limpos, o que eu vou pôr à mesa... E aí começa esse turbilhão de coisas. O que vou comprar? Ficamos ansiosas, né, com o que vai acontecer. O Senhor na nossa casa. Uau. Imagina. E aí ela entrou na carne, né? Entrou no que nós, no momento desse, veio aquele momento de aflição, de agonia, de corre-corre, de querer fazer e dar. Eu tenho certeza que Marta queria dar o seu melhor. Tipo, fazer o seu melhor prato. Mas, muitas vezes, a gente querendo fazer o nosso melhor, se a gente não tiver o controle, assim, o deixar o Senhor tomar conta de nós. Nesse momento, falando humanamente, a gente se descabela, né? E ela tomou para si isso, né? Ela disse, eu vou fazer. E ela começou a fazer tudo, começou a fazer tudo. Abraçou, né? De dizer, tipo... Qual o prato que eu vou fazer do meu melhor? Como é que eu vou arrumar tudo isso? Aí vê, de repente, ela olha de lado. Parece com aquela cena de Pedro andando sobre as águas. E vem o vento, ele olha de lado, né? E o Senhor dizendo, Pedro, olha para mim. Aí ele vai, o vento afunda. Então ela estava ali. Ai, meu Deus, o meu Senhor, eu vou receber. Eu tenho que preparar o meu melhor, porque é o meu mestre. Aí, de repente, ela olha e vê que estava sozinha. Maria corre para os pés do Senhor. Gente, porque a gente vê na Bíblia mulheres que correram, né? A mulher correu do fluxo de sangue para tocar nas vestes de Jesus, porque sabia que lá ia sair poder. Aí vem essa mulher, Marta pensou assim, eu quero também. Maria tá lá e se eu parar, quem vai fazer? E ao mesmo tempo ela deve ter olhado e dito assim, poxa vida, tô eu aqui me descabelando, ela tá lá sentada? Pois é. Poxa, vem me ajudar, mulher. Entra na carne, Quantas aí chega vezes a gente lá. não faz isso, né? Eu faço tudo sozinha aqui em casa. Ninguém me ajuda. Ninguém Quantas me vezes ajuda. nós já nos falamos isso? Ninguém faz nada.
eu faço tudo. E a gente esquece daquilo que o Senhor diz. Tudo que fazer, fazer como para o Senhor. Fazer Verdade, como cara. adoração. Porque o que você está fazendo, o galardão para o Senhor, se ele é com amor e com adoração, o mesmo galardão de Marta ali, fazendo aquele prato que ela ia fazer maravilhoso, o improviso, né, ou algo assim, era o mesmo de Maria que estava. Apesar que, assim, Maria queria receber. E muitas vezes nós estamos nesses momentos, né, meninas, da gente, peraí, eu quero parar tudo. Eu estou precisando ir para os pés do Senhor. E a gente, às vezes, esquece de fazer o jantar. Porque quem aqui já não se parou fazendo um devocional e a hora passa. E atrás das outras coisas, mas Isso. foi tão bom aquele que viveu Aquele ali, né? momento, Aquele você momento. e o Senhor, né? De compartilhar com Deus. Senhor, senta aqui do meu lado, vem. E Maria não, Maria correu, aí fez lá. Ai, Senhor, eu quero te ouvir. Não é uma perca de tempo, né, Cá? Isso. Né? Não é isso. Mas ela eu quero receber. E foi isso que Marta sentiu. Porque Marta, quando ela começou ali a brigar, eu só imaginei, poxa, Marta queria tanto também, né? Mas aí o Senhor fez. Marta, Marta, por que te preocupas tanto? Né? E quem aqui não já ouviu essa vozinha com tudo, né? Eu falo por mim. Quantas vezes, Eu né? luto contra a ansiedade. E quantas vezes eu não sofro com o mais tarde, né? Em tantas coisas. Com o nas nossas amanhã. vidas. Tantas coisas. E o Senhor diz tanto, não vos preocupeis com nada. Às vezes a gente deixa de viver aquele momento, né? Tão Exatamente. especial ali com a nossa família, porque estamos Isso. preocupados com outras coisas, Isso. né? Por quê? Porque o perfeccionismo nosso, o querer dar o nosso 100%. E a gente não entende que tem momentos que a gente não pode perder a essência. Sim. Que era isso, né? Quando Jesus, eu imagino essa fala de Jesus pelo poder do Espírito, assim, né? O Senhor falando, tipo, quando ele fez, Marta, Marta, é como se ela tivesse, ops, ai, Senhor, tá, eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer, deixa minha irmã aí, ela pode estar precisando, né? Não que ela não tivesse, E a que gente, Marta a não gente tivesse. trazendo isso para o nosso dia a dia, Cá. A história a gente conhece ali na Bíblia, a gente vê várias nuances delas, mas quando a gente olha para o dia a dia de nós mulheres, não é? Que a gente olha, levanta de manhã, já tem que correr, às vezes fazer uma atividade física, às vezes não dá tempo, Sim. tem que correr fazer café da manhã, arruma filho para ir para a escola, leva filho para a escola, volta da escola, vai fazer tal coisa, vai trabalhar, faz uma coisa, faz outra. E tantas vezes eu não sei se eu posso estar errada, se estiver errada me corrija, mas eu olho muito Marta nesse sentido. Quantos dias eu sou Marta, em que eu fico ali, faço e reclamo, como falamos agora, e meu Deus, ninguém me ajuda, é tudo eu nessa casa. Ninguém vem me ajudar, ninguém tira um lixo, ninguém lava uma louça, se eu não fizer, tá tudo aqui. E eu reclamo daquilo, e quando eu olho para outra pessoa, às vezes ela tá lá, tranquilona, né? Aos pés do Senhor, Sim. né? Quando eu devia estar lá e o Senhor fala comigo, Milene, ei, que hora você vai ter aqui para mim? Quando eu me deparo com esses momentos, sabe, Mi, eu penso assim, cá, Senhor, eu tô murmurando. Vem algo assim que eu digo, Senhor, todo o meu ser tem que te louvar. Todo o meu ser tem que te adorar. Tudo que eu faço tem que fazer para ti, Senhor. Louvando, adorando, porque antes eu tinha aquela na minha cabeça, não que nós não precisamos ter nosso momento de oração, nos pés do Senhor mesmo, de nos trancar no nosso quarto, no nosso banheiro, nas madrugadas, naquele momento que é seu e Deus, que você precisa e muitas vezes para agradecer, para entregar, sabe, momento de entrega, de dependência total. E tem momento que você diz assim, Senhor, hoje não deu. Que horas eu abri a tua palavra hoje? Mas me vem na minha memória que, como diz, escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. E aí eu começo a pedir ao Senhor que coloque um louvor, um salmo. E eu começo, às vezes, pego a direção do carro, aí começo. O Senhor é meu pastor Então, e nada me eu ia falar faltará. exatamente isso. Né? No dia a dia, cara, a gente tá na correria e faz e vem e vai. Mas
eu sempre tenho como olhar de outra forma Sim, para a mesma situação. Sim. Ao mesmo tempo que eu posso olhar dizendo, meu Deus, eu tenho tudo isso para fazer hoje. Eu posso olhar e dizer assim, Senhor, como eu sou grata porque eu acordei respirando. Isso. Enquanto tantos estão num hospital, talvez sem poder Dá pra respirar. ser Marta, então, Como né? Dá pra ser Marta pra e ser adorar como Marta e Maria. adorar. Como Maria. Com o coração Isso. cheio de gratidão. Como eu sou grata por ter o que comer na minha mesa, por poder Isso. cuidar da minha família, por poder fazer uma comida gostosa. Deixa eu falar Como para é vocês. bom eu poder dirigir. Como é Dirigir bom e eu glorificar poder Deus fazer mesmo que eu essas não tenha coisas. som. Exatamente, Porque eu vou acorda. exercitar. Quantas Sim. vezes eu acordo de madrugada, às vezes perco o sono por alguma coisa que me preocupa, o que eu faço? Eu começo a louvar. Isso. Eu começo a louvar, já vem um louvor na minha mente, eu Isso. começo a cantar e o Senhor se agrada disso. Não é Isso. necessariamente para estar aos pés do Senhor, eu não preciso necessariamente parar tudo. Não. Eu preciso ter esses Não. momentos de parada, claro. Mas eu posso adorar de tantas outras formas, Isso. não é? No meio do meu dia a dia, com as Exato. minhas E ações. sabe que quando Marta para, muitas vezes a gente pensa que Marta podia ter sido rebelde, né? Ou ser aquela mulher que estava reclamando. Mas é um coração também sincero. A gente também precisa E é um chegar diante do coração Senhor e de dizer, serva. Senhor, de serva. Marta é um coração de Senhor, serva. não dá. Levanta alguém para me ajudar. Ela né? correu para dar o melhor dela para o Isso. Senhor também. O melhor dela naquele momento foi correr e organizar o melhor jantar para que ele Isso. E quantas receber eles vezes, da melhor forma. quantas vezes né? até nós aqui na igreja, que somos servas, Sim. que serviam a gente de Senhor, tá pesado, a gente precisa de mais Isso. gente. É aquela história, Mas a gente tá sendo os campos sincera. estão brancos, precisamos de mais coração- gente. Senhor, preciso de ajuda. O coração sincero. Coração de servo, De servo. que quer ajudar, que quer Exato. fazer, que quer doar. Porque muitas vezes, se a gente parar diante disso e a gente, assim, tipo, não for esse coração, assim, sincero, Senhor, não tá dando. Levanta alguém para me ajudar. É. Tipo, não, eu faço. E vira o quê? Aquela centralização e a gente não deixa que Deus desenvolva o dom no outro que Exato. pode me ajudar. Exato. Os dons e talentos que ele dá à igreja. Que observação linda, Para que a Cá, gente incrível, poder verdade. saber que juntos vamos ser mais fortes. E isso, Vamos isso- ser isso é melhores, muito sim. bonito. E os líderes dentro da igreja, mesmo os servos que estão começando agora, mas que já têm esse coração de liderança, eles precisam também aprender a passar isso para os outros. Isso é importante. Se eu tenho outra pessoa que quer servir e não sabe por onde começar e eu sei alguma coisa, eu preciso passar isso para ela para que ela possa ajudar também. É verdade. E esse coração de servo, ele é tanto aqui como em casa. Eu preciso ter esse coração de servo com os meus filhos. Os meus filhos, eles já têm idade para arrumar a cama deles. Eles já têm idade para lavar uma louça. Eles já têm idade para... Eu não posso criar meus filhos dentro de uma redoma Não. e dizer que só eu vou fazer e que eles não vão fazer nada. E quando crescer, como é que se viram? E o maior exemplo, sabe qual é, Mi? É quando você faz sem reclamar. Exato. Sabe? Você Exato. vai. Sabe Porque aquele é diferente, né? Ai, ninguém me constrange. ajuda. É diferente. Ou de você ir lá fazer sorrindo vai e constranger. convidar. Vem cá, vamos fazer junto? Isso. Isso é muito gostoso. Porque não que você não tenha que passar a mensagem para o filho para ensiná-lo. Mas eu aprendi isso no dia a dia. Hoje eu já sou vó, né? Já tive minhas filhas. E eu dizia muito na adolescência: será que essas meninas não vão aprender a arrumar seu guarda-roupa? Será que eu estou criando meninas que vai achar que vai ter tudo prontinho? E uma certa pessoa uma vez me disse: vai chegar o tempo. Então, muitas vezes, o que nós demoramos para aprender, nós queremos que os nossos filhos sejam para hoje. E Deus tem o tempo para cada pessoa. Chegou o tempo para elas, né? São Chegou duas o mães de tempo pra família, elas. né, amiga? Hoje, minhas Olha aí. filhas têm a casa, assim, impecáveis. Elas arrumam. Às vezes, você olha assim, elas... as unhas, o cabelo, elas fazem a escova, elas fazem as unhas delas, elas arrumam os guarda-roupas. E esse exemplo, elas já passam para as filhas, para os meus netos. Então, é o servir ao nosso filho, até os nossos filhos, porque a nossa igreja começa na nossa casa, com alegria, com gratidão. Uma vez uma pessoa me falou, e quando eu, recém-convertida, eu estava subindo uma feira. E eu ia reclamar, né? Tipo, caramba, eu ainda tenho que subir essa feira, arrumar todinha. E uma vez uma pessoa falou para mim, eu nunca vou esquecer disso. Aí disse, pior é se a gente não tivesse feira para guardar. Exato. Dei Verdade, graças cara. a Deus. Então, temos que dar graças a Deus por tudo. Então, hoje, quando eu lavo a louça, eu, Senhor, obrigado, porque eu jantei, eu Sim. tive o que cozinhar. Né? Então, é a nossa forma de adorar o Senhor.
adorar em tudo, com todo o nosso ser. No nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso fazer. Poxa, é como eu amo, sabe, assim, poder passar essa experiência de louvar a Deus. E não sou aquela mulher, aquela intercessora, admiro e acho que é um dom o acordar na madrugada para oração. Mas aprendi e busquei aprender o Senhor. Quando eu tiver com insônia, me mostra para mim o que é que tu queres que eu faça. Me levanta para orar para alguém, né? Me dá, se mostra nomes. Se eu não tiver esses nomes, então que eu comece a orar e te agradecer. E não reclamar porque eu tô com insônia. Exato. E brinco com meu esposo falando isso. Quando ele faz, eu tive insônia, porque você não foi orar. Exato. Né? Porque a gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa vida e vê que esses nossos gestos de louvor e de adoração a Deus é em todas as nossas atitudes. Né? Então, a mulher que trabalha em casa, ela adora ao Senhor em tudo que ela faz. Ela é aquela mulher que serve. Eu parei meu consultório 2 anos. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer como se fosse para Deus. Para o Senhor. Né? Então, tudo É que nós bíblico. fizermos, precisamos fazer como para Deus. É. Então, fazer, por mais que não É muito goste. lindo isso. Porque eu não vou dizer para você que eu gosto de arrumar casa, que eu vou estar mentindo. Isso. Eu não gosto. E lavar mas louça. eu faço. A gente não Eu gosta. até lavar eu gosto, eu não gosto de secar. Eu não gosto de secar também. Mas Não, eu não gosto faço. de lavar, eu sou não sincera. é porque Eu gosto de não, secar. não é porque eu não gosto que eu não faço. Você acha que eu gosto de lavar banheiro? Não gosto de lavar banheiro. Mas se eu não Mas é um lavar o dever, banheiro, é uma eu não minha. vou deixar minha casa virar um lixo. Falar a Eu sou verdade, obrigada Mi, a a fazer. gente não gosta, mas depois que a gente vê Adora tudo quando tá limpinho, né? cheirosinho, a gente fala, ai, que Cheiroso, orgulho de mim, Olha, ficou E aí depois vai incrível. lá e faz a unha. Como você falou, eu Exatamente. aprendi com 11 anos, minha mãe me deu um estojinho com as coisinhas de fazer unha e eu aprendi a fazer minha unha sozinha. E eu faço minha unha sozinha. Minha Olha que filha já lindo. faz a unha sozinha. Escovar cabelo é sozinha. Então, assim, Aprendendo. a gente Aprendi começa a com minha aprender e a gente passa isso para os filhos. Isso é muito belo. E a mesma coisa em casa. Se eu não arrumo minha cama, como é que eu vou cobrar que meus filhos arrumem a cama deles? Claro. Eu preciso dar o exemplo. E aí eles vendo o exemplo. Eu canso de escutar isso. Pra que arrumar a cama se eu vou dormir de novo à noite? Pra que arrumar a cama se eu vou dormir Olha, de novo à noite? Nós temos um livro na Livraria Sementes que é Fé e Trabalho. Olha aí. É a gente associar que todo o nosso trabalho, seja ele qual for, é para glorificar a Deus. É para que a gente possa servir ao outro com os nossos dons e talentos. Da profissional. Um dia, quando eu exerci a odontologia, meu consultório era meu campo missionário. Sim. E para dizer não para a odontologia, não foi fácil. Foram anos de estudo, gente. E aquela coisa que veio uma enfermidade e eu queria não enxergar, porque eu achava que eu podia continuar. E como foi nas mãos, eu perdi força nas mãos, eu não tinha como exercer. Tentei, porque a gente diz tudo, a gente tem que tentar. Procurei profissionais, mas as coisas de Deus são perfeitas. E como a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem e para o bem Amém. daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Aleluia. Então, nós temos um chamado. Meu chamado era no meu consultório. Era meu campo missionário, era meu cantozinho onde atendia meu paciente e também falava de Jesus para ele. Havia conversão, havia momentos de compartilhar, cura e até momentos de orações de libertação, no sentido de orar por algo que incomoda a pessoa, né? E depois eu tive que sair do meu consultório para trabalhar com uma equipe. E já você não pode mais ter esse domínio. Então eu comecei a sentir que eu estava perdendo o meu campo missionário. Por quê? Porque eu saí para trabalhar como se eu ainda fosse o meu espaço. Uhum. Mas como era uma equipe e tinha um não líder, era apenas só seu, não era né, apenas Cá? só meu. E aquilo ali, quando começou a bloquear, foi numa palavra dita que, tipo, aqui não é um lugar de igreja. Tipo, não é lugar de falar de Jesus. Que a gente sabe, gente, que não existe isso, né? É fé e trabalho, é isso que eu estou querendo Claro. trazer, que aonde nós estivermos, nós somos mensageiros, testemunhas vivas Amém. do Senhor. E aí, Deus fez algo lindo só para
simplificar. E reverteu, porque eu fui para os pés do Senhor. Eu não fui reclamar, porque eu tinha que ser grata, porque eu estava trabalhando com uma equipe de profissionais, que eu sonhava. Mas as lutas vêm. Como veio esse momento da Marta, tipo, e agora? Eu vou perder o meu melhor, que era falar de Jesus, que eu não podia ler a Bíblia, tipo, não, aqui não pode ler a Bíblia, porque entra pessoas de diversas religiões. E aí eu comecei a fazer escondido. E comecei a fazer o que Maria fez. Eu acredito que Maria não só estava ali para ouvir o Senhor, mas ela estava ali, colocando diante do Senhor todas as coisas que o angustiava, que o preocupava, o que trazia para ela alguma dor. E muitas vezes é preciso se recolher, né? Isso. É preciso você ter o seu consigo mesmo, você olhar para dentro, esse momento de introspecção, que acho que cá aqui é mais introspectiva. Não é introspectiva que usar a palavra, mas eu acho que ela tem mais facilidade nisso, até do que nós duas que somos mais falantes. Sim. Como cá ela é mais quietinha, eu acho que até ela consegue mais estar nesses momentos com o Senhor, se acalmar. Né? Nós precisamos, acho que nós duas, assim, por sermos mais falantes, talvez, eu não sei, estou falando por você ou falar por mim, a dificuldade é um pouquinho maior de desacelerar e dizer agora é o momento de calma. Precisamos ter esse momento de solitude, né? De ter eu com o Senhor. Isso ao Senhor. Você sabia que quando eu tô assim, essa é a palavra que eu uso para Ele. Que incrível, né? Essa nossa conexão aqui. Eu uso essa palavra para o Senhor. Quando eu realmente tenho que parar, eu falo, Jesus, vem aqui porque eu preciso desacelerar. Vem me desacelerar. Tá vendo? E ela não é tão desacelerada assim, não. Eu uso às essa palavra vezes com por o Senhor. Fora é diferente de por dentro, né? É diferente de por dentro. Mas eu sou mais acelerada por fora do que por dentro. Mas eu costumo ter os meus momentos de solitude também com o Senhor e eu preciso ter esses momentos todos os dias. Como eu também vivo, como eu tô passando por um processo na minha vida uma turbulência assim bem difícil agora, né? Tô me reconhecendo agora como uma mãe atípica, família atípica, né? Então quem passa por essa situação sabe o quanto é difícil, né? A luta por terapias e tudo mais. Então depois você vai dar esse testemunho aqui pra gente. Com certeza, eu venho até alinhar tudo. E como você falou, a pessoa que é um pouquinho calminha, né? Como vocês me veem, né? Eu não me acho tão calminha como as pessoas me dizem. Eu também não. Mas todo mundo que me olha fala, eu acho a Carolina tão doce, tão calminha. Mas calminha não. Mas entrar nessa situação, pra mim, é um pouquinho difícil. E eu que tô acostumada a ter esses meus momentos de solitude, né? De ter essa parte com o Senhor, lidar com essa situação, eu tenho que ter esse pedido para o Senhor sempre, sabe? Eu acredito nessa turbilhão de coisas, eu tenho que pedir. Nós temos esses momentos, sabe? Aí eu tô passando por essa fase, aí eu tenho que pedir, Senhor, vem aqui. Vem porque me nesse momento que eu tava, eu tinha meus momentos, como eu disse, no meu consultório. Nossa, entre um paciente e outro, sempre eu tinha um espaço para ler minha Bíblia, era toda marcadinha. Fazia meus estudos, que eu sempre dava uma meia hora de intervalo entre um paciente e outro, né? E aí, nesses momentos que eu tive, como eu disse que eu fui como Maria para os pés do Senhor, eu tive no meu horário de almoço, eu me trancar e chorar nos pés do Senhor, sabe? E eu lembro demais porque eu não conseguia dizer não para abandonar nas minhas dores a profissão. Então me envia muito louvor, né? Que as minhas lágrimas serão para regar a tua fé. Né? E mesmo quando eu chorasse, eu dizia, Senhor, mesmo quando eu chorar, que as minhas lágrimas venham regar a minha fé. E foram momentos difíceis, mas aí veio o ter que largar tudo por um laudo médico. E aí Deus tinha um propósito, né? De eu vim poder servir de forma integral na Cidade Viva. Trabalhar para o Senhor totalmente. Havia um propósito, né? Havia um propósito. Há um propósito, né? Para cada um de nós, né? É o que eu falei. Tudo na nossa vida tem um propósito. As nossas dores, elas nos edificam, elas nos fazem crescer, elas nos ensinam. Eu creio muito nisso. E esses momentos que a gente passa de ansiedade, de dor, é muitas vezes quando a gente não quer parar. Então, vem esses momentos que eu digo, a dor e o sofrimento em nossas vidas, ela não vem para nos maltratar.
essa não é a intenção do qual o Senhor nos permite passar por momentos de dores. É tanto que várias passagens bíblicas a gente sabe que tem umas que o Senhor até fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para edificação, para crescimento. Amém, O que eu acho é que creio. nós temos que fazer como Maria, vai para os pés do Senhor, a Marta ter aquele momento de, seja dirigindo, saiu do trabalho, seja fazendo a comida ali em casa, os filhos ainda vão chegar, o marido. Ora, louva, clama, entrega. Senhor, está aqui, está em tuas mãos. E é isso que eu tenho feito, né, Cá? Isso, A Cá. Milene acompanhou meu testemunho, não foi, Milene, para as meninas? E foi uma das coisas que eu pedi para o Senhor, né? O Senhor, eu quero continuar te servindo, mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio a essa aflição que eu sei que eu estou passando e que minha família vai enfrentar agora. Mas, Senhor, que eu continue te servindo, que eu continue te adorando, que eu continue derramando meu perfume a Ti com alegria, Amém. né? Glória a Deus, Esse foi Cá. o desejo do meu coração quando nós Isso. descobrimos que nós passaríamos por essa luta ali, eu e minha família, né? E esse é o desejo, tem que ser o desejo do nosso coração sempre, né, sim. Cá? Independente do que nós venhamos a passar, né? Nós continuarmos ali como Marta, mas com o coração de Maria, né? Eu vi Um até que você coração trouxe adorador. um livro aí. Fala Isso. pra mim como é? Olha, como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Esse livro aqui, gente, vocês encontram na Livraria Sementes. E vocês vão se aprofundar e ver muitas histórias contadas aqui. Vai lhe edificar bastante. E ainda tem o outro da mesma autora, que é Tendo um Espírito como O de Maria. o de Maria. É saber que realmente o que nos preenche hoje, o que nos faz como mulheres que precisam como precisamos trabalhar, do Senhor. viver a profissão, ser usada, É. sabe? Ser usada onde você trabalha, porque mostrando para vocês, quando eu fui para os pés do Senhor e chorar diante da profissão, antes de eu dizer o não à profissão, o Senhor reverteu, o meu lugar continuou sendo o meu campo missionário, porque o Senhor enviou pessoas para que eu pudesse ali falar para a atendente, porque como era já uma clínica, então eu comecei a falar do amor do Senhor e o nosso testemunho de vida. Porque no momento desse, a Marta estar descabelada, né, ela obedeceu ao Senhor, ela ouviu quando o Senhor fez. Marta, Marta, por que te preocupas? E muitas vezes nós não paramos para ouvir essa voz do Senhor. Né? Calina, por que te preocupas? O Salmo 42 diz, por que está angustiado a minha alma? Por que te perturbas Quantas dentro vezes de o Senhor mim? fala isso pra gente e a gente não ouve? A gente É não ouve. verdade. Sabe aquele momento que você tá abstraída, absorvida, absorta nos pensamentos, assim, aquela coisa assim que você fica e o Senhor tá falando e você não tá ouvindo. Quando você verdade. tá concentrada fazendo algo, alguém vem próximo de você e te fala alguma coisa e você não escuta. Quantas vezes nós temos passado É por verdade. isso? Por causa Senhor da alma fala. perturbada, Da né, alma cara? Exato, a alma ansiedade. Da ansiedade, né? E a gente vê que hoje, nos tempos de hoje, a ansiedade realmente está tomando conta de muitas pessoas, né? E assim, eu não vou dizer a vocês, não estou falando aqui, agora eu uso as palavras de Paulo. Não falo por ser perfeita, não falo por já ter alcançado. Todos os dias eu luto e clamo ao Senhor, para que eu possa ouvir a sua voz, para que eu possa obedecê-lo, para que eu possa servir, como Cá disse, independente das circunstâncias que me cercam, independente do meu corre-corre. Hoje eu louvo a Deus, eu trabalho aqui na Livraria Sementes e é meu campo missionário, porque eu digo que eu não vendo livros, eu não vendo papelaria, coisinhas de papelaria. Eu ali estou como uma missionária do Senhor. Glória Porque a Deus. uma coisa eu peço ao Senhor, assim como eu falo muito, que essa fala seja edificante, né? Não seja uma falante, E é mas interessante seja que alguém você, que eu edifique. já estive com você ali algumas vezes e eu acho interessante falar até, porque eu acho que é importante a gente falar coisas práticas, né? Não adianta a gente só também ficar muito, ai, Marta, Maria, mas a praticidade do dia a dia. Tive há um tempo atrás ali com Kalina e eu via as crianças, os adolescentes entrando
e o quanto eles se identificam e acabam se entregando e se abrindo, não é mesmo? Então é um campo missionário porque eles acabam se abrindo com você, contando dos seus dilemas, das suas dificuldades, e ali você pode falar do amor de Jesus para essas crianças que muitas vezes entram ali para comprar uma borracha, para comprar um lápis, e aí de repente sai aquela lágrima e é como Deus te mostra isso, e você tem esse olhar, né, perspicaz de perceber que aquela criança precisa de algo, e aí você levar esse amor. Isso é o campo missionário. Eu acho isso muito, muito lindo. E eu acho que isso a gente precisa falar para as pessoas, que não importa onde você está trabalhando. Me emociona. É você realmente entregar o que o Senhor tem, né? Me emociona porque quando eu falo que eu não vendo, as pessoas às vezes, você é boa de vender. Não. Eu uso o dom que Deus me deu, que eu aprendi com meu pai, para que eu possa realmente vender. Mas eu falo do amor de Jesus. E eu peço a Deus para não perder a sensibilidade em cada pessoa que chega, que quer comprar um livro para presentear, tipo você. E eu pergunto, essa sua amiga conhece o Senhor? Como é que ela tá? E ela começa a abrir, às vezes, que aquela pessoa está precisando de uma palavra, e vai um livro sobre perdão, vai um livro como esse que a gente está aqui falando, e muitos outros. E a gente começa criando um vínculo. Exato. A criança que chega para comprar um lápis ou uma borrachinha, ela faz, tia, liga para minha mãe e fala com ela. Aí quando você vai para ligar para a mãe, você cria aquele vínculo com a mãe. Cara. Quando a mãe vem, ela vem para agradecer pelo carinho que você tem com o filho. E criança que já aconteceu, eu vi lá de eu quero levar um livro para minha mãe, para o meu pai. Para presentear o pai ou a mãe. Quero presentear. Isso é muito Então, Nós gente, chamamos, cara. Então, gente, assim, me emociona porque foi algo que mexeu muito comigo. Entender a extensão desse amor de Deus. Né, de você, de repente, quando eu digo que, até para eles mesmos, tia, já cheguei até a ver dentinhos aí deles aí dentro. E talvez aqui você seja mais Maria do que Marta, né? Isso. Enquanto na odontologia você era mais Marta, talvez aqui você tenha tido que desacelerar para ser um pouco mais Maria. É verdade, porque você tem que viver, né? Você tem que procurar viver e testemunhar com suas palavras, como eu disse, com suas atitudes, com amor, né? Porque criança, ela entra gritando, ela entra... Como também chega aquela que faz, olha para mim, assim, a primeira experiência de que chegou uma e a lágrimazinha desceu. Quando eu disse, você quer ajuda? Ela quer. Tia, você pode me ouvir? E aquilo foi muito forte para mim, porque nesse momento não entrou ninguém e eu fui conversar com ela. Então, ela abriu o coração para mim, ela falou... Ela queria só um abraço e compartilhou a tristeza dela, né? E aí você vê que eu disse, Senhor, não estou aqui só para vender livros. Eu estou aqui para cumprir o propósito do meu chamado, que vai agora, além das mulheres da qual eu trabalho, vai estendendo às crianças, para chegar a mãe, para chegar o irmão, que muitas vezes é porque meu irmão não gosta de mim, porque minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, entendeu? Ô, Cá, vamos aproveitar e vamos falar onde fica a Livraria Sementes, porque eu acho que tem algumas pessoas que talvez não conheçam, que estão assistindo o vídeo aqui agora. Gente, a Livraria Sementes fica aqui na Cidade Viva, aqui no Bessa, tá? E fica aqui... Os alunos da escola da Cidade Viva também têm acesso à livraria, por isso que ela está falando tanto das crianças, mas vocês, quando virem até os cultos da Cidade Viva, também vão ter acesso a essa livraria. E lindo, sabe? Olha, depois disso aqui, vão ter fila. E quem é que não chora escutando isso, né? Aqui nessa livraria. Você não tá chorando, aí eu tô me... Olha, aqui assim... Deixa eu lhe falar, quando me perguntaram onde é que fica a Livraria Sementes, eu cheguei a dizer, olhei para um lado, para o outro, eu disse, ela é um ponto intercessor entre a Escola Cidade Viva e a igreja. Ai, que lindo! Ela está aqui no meio, porque como igreja que sou, eu oro por essas crianças. Que lindo, né? E oro por suas famílias, para que elas possam um dia, como o nosso propósito como escola, formar líderes que possam transformar o mundo. Amém. Que lindo! Né? Com o amor de Jesus. Lindo. E assim, eu sou apaixonada pelo projeto Cidade Viva, que essa escola Cidade Viva estava também num projeto
do pastor Sérgio, no sonho deles dois, né? Ele e Samara. E a gente se apaixona, gente. Então não tem como você disse, a Marta chega em casa, sai de casa, Marta, vem dirigindo com o esposo e louvando, chega aqui, começa a Maria, porque tem que conhecer um pouco dos livros também, né? Das histórias, porque tem muitas coisas de criança. Gente, as crianças hoje perguntam, tia, que livro você me indica? E nós temos muitas literaturas hoje que você sabe lá fora que tentam mexer com a cabeça das crianças, né? E a gente está com muito material que chegou novo agora para enriquecer, né, as crianças, incentivar elas à leitura. A gente até fez... é uma bênção, né, Cá? Claro. Porque hoje em dia muitas crianças não querem nem ler, né? A maioria quer estar ligada mais às telas, a celular, a tablet, né? Então, ter uma criança assim... solicitando, né, você uma indicação de leitura, isso é uma bênção. Porque a gente tem que hoje trazer, eu digo, ó, mãe, começa com esse aqui que é o que Deus me conhece. Depois você vai para uma historinha maior que você conta para ele, depois ele fala a Bíblia, né? Porque às vezes você vai logo para a Bíblia. E realmente é uma construção, Essa questão da leitura é uma construção e começa com os pais, né? Sim. Começa com os pais. É verdade. Eu sempre gostei muito de ler. Eu acabo trazendo algumas coisas para mim porque acontece. Sempre gostei muito de ler. Meus meninos, minha filha gosta muito de ler. Meu filho já não tanto. Já não é muito... Lê, mas não é tanta leitura. Sim. Agora, ela sempre gostou de ler. E ela gosta, ela compra livros. Ela me fez fazer uma estante no quarto dela de livros. Já tem um... Ai, que lindo, que legal. Ama ler, graças a Deus. Que Agora lindo. comprou uma Bíblia enorme que tem uns espirais, assim, bem grandona, que tem espaço para escrever do lado. Então, ela gosta dessas coisas. E é muito bonito você ver seus filhos indo no caminho do Senhor. Sim, buscando de forma correta, lendo, por mais que... Não é que não vai mais ler outro tipo de livro que não seja esse. Não, vai ler. Isso, mas vai ele ler vai com poder um olhar filtrar, crítico, com um olhar diferente. vai conseguir filtrar. Isso. E a gente precisa fazer isso, porque eu não tenho como exigir do meu filho para ele ler se eu não leio. Exato. Eu preciso ler. Como é que eu vou falar? Eu aprendi a ler porque o meu pai sempre leu muito. Eu sempre vi meu pai com jornal na mão, com revista na mão. Meu pai sempre leu muito. E eu sempre gostei muito de ler. Isso. Engraçado que até eu virei chacota na família, porque quando eu não tinha o que ler, eu lia dicionário. Eu pegava o dicionário e eu ia ler dicionário. Eu queria saber o que significava as palavras, conhecer palavras novas. Eu também gostava. Se eu não tinha um livro para ler, eu pegava um dicionário e ia ler dicionário. Então, muita gente ri de mim até hoje, mas pelo menos eu não tenho problema com português, né? Na livraria temos livros clássicos Isso também, como O Pequeno bom. Príncipe, porque a nossa escola, legal. ela está aderindo aí ao ensino clássico. E tem livros mais talvez não tão grossos, com tantas folhas, para quem tem aversão a ler. Existem outros livros que são menores e que as pessoas podem ler para começar a aprender a ter um mau gosto da leitura, né, cara? O Pequeno Príncipe. É Todo um mundo livro. lê. Nós Sim, temos. olha Aí tem o Pequeno Príncipe resumido, tem o Pequeno Príncipe com os desenhozinhos para a criançada pintar e tem o original. Então, isso estimula a criança a começar a ver as figuras, porque a figura é o que ele guarda, né? Não, mas na verdade eu tô falando dos pais. Sim, eu concordo das crianças, mas da mãe ler. Sim, da mãe a ler. mãe precisa ler, o pai precisa ler, porque como é que a mãe e o pai vão estimular os filhos a ler se existem eles nunca literaturas são vistos? iniciais para os adultos para também, os adultos, né? Entende? Escolher um livro que seja um pouquinho mais fininho para começar a ler, um livro que de repente seja mais lúdico, não tão teórico, né? Que a pessoa possa ler e entrar naquilo ali. Eu acho isso muito importante. Porque se a criança começa a ver a mãe, o pai lendo, ela vai, oxe, isso é bom. É como a gente falou do serviço de casa. Pronto. Eles vêm, eles repetem. Eu ia dizer agora, voltando para Marta. A Marta que ela não consegue buscar esse dom, essa adoração ao Senhor nas atitudes, no momento, e ela começa a se estressar porque ela está muito atarefada. A mensagem que eu queria deixar para todas as mulheres aqui, para nós, é que não, como é que eu digo, não Essa duvide. Marta aqui também estressada. Isso, pronto, eu vou dar um exemplo, porque, gente, a gente que lida com criança, né, a minha experiência hoje na livraria, é que eles fazem isso, a minha mãe tá desse jeito, se eles vissem minha mãe. Então, gente, eles estão muito sensíveis a olhar as atitudes dos pais.
E Se a ele vê criança, ela é minha uma mãe esponja. louvando, se ele vê minha mãe Isso. lavando a louça feliz, minha mãe cuidando da casa para mim com alegria, ou esperando fazer aquela comida para o meu pai com alegria, ela vai ser também uma criança que está numa construção Verdade. feliz até por jogar o lixo que a mãe pediu para jogar fora. Essa mulher, olha que coisa linda, olha que sorriso. Eu imagino que tem dentro dessa panela aí. Imagina, hein? Deve ser um arroz bem assim, bem O gostoso, um Verdade. risoto. Então, ela passa isso. Tem um livro maravilhoso, não tem como não citar, e nós vamos um dia falar sobre ele aqui. E Jesus, quando estava ali, Marta, preparando essa ceia aqui para servir ao Senhor, Jesus com certeza não estava só, ele usa a experiência da mesa para lidar com as pessoas. Sim. E nós vamos aqui um dia, né, Cá? Vamos Com sentar aqui. certeza. Não vejo a hora de ter Cassina, esse tema aqui. E vamos ter conversar um pouco sobre a experiência da mesa. Né? Vai ser O fazer maravilhoso. isso com amor. Porque essa criança, quando chega em casa, às vezes ela pode escolher o não comer em casa, o não almoçar, fazer a refeição. Porque, tipo, a minha mãe se estressa, ela não faz a comida porque ela gosta. Porque Não é um que peso. eu não vou dizer que é um peso. Ele enxerga como um peso. Sim. Em várias outras áreas, né? Ele pode enxergar isso como peso. Então, a criança, Gente, ela que fica aula que sensível. estamos tendo aqui hoje, hein? Nossa! Ela fica sensível e ela, quando fala isso, Que gente, ela bênção. fala isso com os olhos. Muitas vezes eu peguei crianças com os olhos cheios de lágrimas, dizendo, tia, eu queria muito esse lápis. Mas hoje eu saí de casa, minha mãe não tá bem. E eu não tenho nem como falar isso para pedir um lápis para ela. Porque eu acho que ela vai ficar pior. Amanhã eu peço, tipo. Ainda uma Nossa. esperançazinha de que foi hoje momentâneo. Mas o que o hoje não muda, que amanhã ela tá do mesmo jeito. Então isso fica uma palavra para nós, mulheres. Claro. O nosso marido, que trabalha também fora, não que nós não temos, eu trabalho fora o dia todo, você trabalha. Mas nosso trabalho é também prazeroso, como eu estava falando aqui. Mas tem momentos estressantes, gente. Tem, Quando chega claro que livros tem. para arrumar, para botar preço. Quando chega alguém que, tipo, vem assim que não tá bem, né? Como vendedora também, a pessoa chega e descarrega, assim, todo o mal-estar dela, a ansiedade. E isso é interessante, cara, como Deus nos usa, né, no nosso trabalho. Porque assim, no seu trabalho, no meu trabalho, no seu trabalho, nós cuidamos, nós mais especificamente de mulheres. Você trabalha com crianças, com mulheres, com adolescentes, com quem for lá. As pessoas chegam muitas vezes muito feridas. Muito. E a gente tem que estar ali atenta a isso para mostrar, Se colocar no lugar. para se do colocar outro. no lugar dela e para mostrar para ela onde está isso biblicamente Isso. para que ela consiga Por sair isso que eu daquilo. consigo me olhar no lugar de Marta. Nossa. Eu me olho no lugar de Marta. E nesse livro que eu ia citar, A Experiência da Mesa, ele fala que quando você... Eu não vou esquecer essa frase, que tem a experiência do lar e a experiência da mesa, que é da mesma autora, da Dave, né? Aham. E ela fala, quando você for receber alguém em casa, se você não é uma pessoa que gosta de receber, mas ora a Deus antes, porque Jesus disse que você pode receber até anjos em casa. E se você estiver na murmuração, na reclamação, no mau humor, passar até para o seu esposo, para os seus filhos em casa, né? Como a gente já falou aqui, você não vai conseguir passar a palavra da exortação ao filho, porque sua nota não foi boa. Ele vai estar trancado já. Ela explica que, e eu creio, a unção, sabe, não vai estar presente para passar o que vai edificar e tirar a dor ou curar. Então, quando chega também alguém assim na livraria, posso estar cansada, posso estar super atarefada, mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, essa mulher está mal-humorada ou ela não está bem, ela sabe que, tipo, eu não estou aqui para ela descontar em mim. Mas foi quem ela achou.
Me dá não é sensibilidade, pessoal. amor. Não é pessoal. A gente estava conversamos antes. Isso hoje. Né? Não é uma coisa que é pessoal. Às vezes a Não. pessoa está passando por algo, às vezes até da própria personalidade dela, que ela tem Isso. determinadas atitudes, e muitas vezes eu tomo para mim, como se fosse Isso. comigo. É, Mas e o não problema é. não é comigo, Não. é ela que está com aquilo ali, é aquela Isso. pessoa que está ali. E Deus quer Então, te usar nesse momento, exato, eu mas preciso se ter a você não sensibilidade. nessa hora. Como Marta parou e ouviu a voz do Senhor, que eu creio que Foi. tocou nela. Marta, Marta. Então é assim com nós também. Sabe, eu olho assim, eu já cheguei em vários lugares, inclusive em momentos difíceis da minha vida, de eu ser muito mal recebida ou tratada por alguém que está do lado do balcão, e eu chegar a perguntar, você não está bem? E a pessoa cair no choro e dizer, não, não estou. Exatamente. Entendeu? Então, ter a sensibilidade de entender que, tipo, então, se você não está bem, você quer conversar, você quer compartilhar, ou então só me dá teu nome que eu vou levar seu nome, vou orar por você. Orar. E no dia a dia, me veio à mente até o trânsito. Eu- Quantas vezes no trânsito você leva uma fechada Exato. e às vezes a vontade de xingar a De pessoa, xingar. quando na verdade você não sabe o que a pessoa está passando. O que ela enfrentou naquele dia, ou Exato. talvez, sei lá, um abuso, ou algo que Isso, foi falado, que foi que pra magoou, ela, que foi que- para ela e ela Uma tá... decepção. Uma decepção. Você não então, sabe. Uma na ver- emergência. Quando alguém passa e tira um fino de uma pessoa, você não sabe se aquela Exato, pessoa está indo exato. socorrer alguém. respirar, E- orar e abençoar. A Senhora abençoa Isso. e pronto, Olha, porque... Em É relação muita a coisa. isso, essa sensibilidade que eu creio que Marta teve, Maria, com certeza, teve assim que o Senhor chegou. Marta recebeu pela voz do Senhor, que é o Sim. que nós temos que estar atenta a ouvir a voz do Senhor. Qualquer lugar que nós possamos ir hoje. Eu vou dar um testemunho para glorificar a Deus aqui, de um dia que eu entrei numa farmácia. Uma pequena fila, e a pessoa, o caixa, se encrencou lá na hora, assim, demorou a atender. E uma pessoa viu o caixa do lado fechado e olhou para a pessoa, para o rapaz, e fez assim: você é novato? Você não tá demorando, a fila vai crescer e eu tô apressada. E aquele rapaz olhou e disse: senhora, o problema... Não, chame outro caixa. Então ele chamou. Antes de responder, ele chamou. Quando ele chegou, a mulher olhou para o outro caixa que disse: venha, senhora, eu vou abrir aqui o caixa. Aí ele fez: olha, é o sistema que está com problema. Não é ele. Ele está aqui. Ele disse: ele é novato. Senão ele está aqui há 1 ano. Ele é um jovem aprendiz, mas está aqui há 1 ano. Ela disse: pois então não coloquem jovens que não sabem no momento de pique, porque a gente tem pressa. O rapaz que eu via, que era o jovem, ele arrodeou, chegou para ela, eu estava na fila, não foi alguém que me contou. E ele disse: senhora, a senhora não sabe como... Eu não era nem para estar aqui trabalhando. A senhora não sabe como eu estou aqui hoje. Eu acabei de perder meu irmão. Nossa. Então, gente, nós estamos vivendo num mundo também que a palavra de Deus diz: o amor de muitos se esfriarão. E a gente vai chegar querendo, pela nossa ansiedade, pelos nossos problemas, olhar pelo nosso eu e esquecer de olhar para o outro que está do outro lado e não se colocar no lugar dele. E aquele rapaz, na hora, saiu do caixa, disse aquilo para ela e foi para o meio da rua. Eu parei minhas compras, pedi a Deus: Senhor, o que tu me trouxe aqui? Eu fui atrás dele, que eu ouvi quando ele falou. E ele estava sentado no chão, do lado da farmácia, sentado, chorando. E eu disse: eu não tenho nada para te dizer, a não ser que o Senhor alivie a tua dor. Então, gente, nós estamos nesse mundo com um propósito. Você sabe, Se não vivermos esse propósito e não clamarmos para que a nossa vida seja testemunha viva e palavra de vida para o outro, estamos em vão. É sempre entregar o amor, né? Eu sempre brinco nos treinamentos, quando a gente faz, eu digo: gente, eu faço assim, né? Na dúvida, ame. Se você não tem certeza do que acontecer, simplesmente ame. Um olhar de amor muda tudo. Foi isso que você teve com o rapaz, um olhar de amor. Você talvez não soubesse nem o que dizer, mas um olhar de amor. Às vezes a pessoa só quer um abraço. Isso. Aquela menina que foi na livraria só queria um abraço. Quantas vezes a Você pessoa sabe só que quer Maria, um abraço?
eu fico pensando, Maria ali, ela estava querendo receber, mas eu acho que Maria, quando viu Marta em desespero, pelo coração de Maria, né? Pela mulher de Deus, eu acho que ela quis se levantar e dizer assim, calma, Marta, eu vou te ajudar. Sabe? Mas quando ela ouviu também a voz do Senhor, ela entendeu que acalmou o coração da irmã. Sim. É a sensibilidade, é o amor recíproco, é o dar sem esperar nada em troca. É o fazer. E o não julgar. Eu Não acho que o julgar. importante é o não julgar. Eu acho que não essa julgar. história de Marta e Maria, nós precisamos ter muito cuidado com o julgamento. Isso, com porque o é julgamento. muito fácil julgar a Marta. Julgar Sim. Marta. Porque Marta estava lá Isso. atarefada e não quis saber, não deu atenção para Jesus. Não. Jesus deu uma bronca nela. Não. Ela não foi é altamente isso. sensível a ouvir a voz do Senhor. Exatamente. E ela estava dando o seu melhor. Então, não julgar. Tava. Eu não sei o que passa na cabeça do outro. Exato. Como é que eu vou julgar o outro? Ama. Exato. Ama, olha com amor, e o Senhor é que faz E toda o a amor diferença. constrange, né? O amor constrange. Constrange, porque quando aquele rapaz fez aquilo, como a gente falou da Marta sincera, que explodiu, aquele rapaz estava tão dolorido, tão ferido, mas ele deve ter parado assim, deve ter botado para fora o coração dele, foi sincero Rasgado o coração. e saiu. né? Mas aquela mulher olhou para ele também, quando ele olhou para mim com o olhar, ela se constrangeu. E isso o Senhor faz a gente se constranger. Com certeza né? Deus trabalhou ali em todos os Trabalhou corações. em todos os corações, né? Eu creio. E esse exemplo para mim, sabe, de Marta e Maria, para mim eu tenho como duas mulheres maravilhosas, mulheres de Deus que nos inspiram, né? Que traz essa verdade para nós, essa oração, Senhor, nos dá nós como Martas um coração de Maria. E no outro cara. livro dela, né, como ter esse espírito, como é que Maria deve ter tido esse espírito quebrantado, né, de estar, que com certeza o Senhor deu a Marta, até por nesse dia de Marta, né, eu creio que Marta aprendeu muito ali, descansou, para que a gente fique também sensível, né, e se cure da nossa ansiedade, seja cá, qual seja a situação que nós estejamos passando, Amém, eu creio. seja qual for a nossa dor. Amém. A dor de quem estiver também lá do outro lado ouvindo. Nós E temos saber, um que Deus. E saber que Deus restaura, né? Amém. É Temos entregar um Deus Salmo grande. 37,5, né? Entregar tudo ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e e o ele mais tudo fará. fará, né? E então, lembrar é entregar. que todas as coisas cooperam Cooperam. para o nosso bem. Amém. Daqueles que amam a Deus. Esse é o né? nosso Senhor. E vivemos para o propósito dele, de cumprir a missão. Amém. Ficamos Eis por aqui aqui nós, hoje. Ficamos. Que Martas. maravilha. Que maravilhoso foi esse bate-papo Né? de hoje. Que delícia. Hoje sejamos foi bom demais. Como essas mulheres. Já Obrigada, tá dando nosso meninas. tempo. Deus abençoe Ai, cada gente, uma que de Deus vocês. abençoe vocês. Também é Amém. muito bom, E sabe? na A gente próxima poder estar semana a junto. gente está de novo aqui, né? É, Mesa se bate Deus hora, mesa quiser. bate local. Isso, glorificando a Deus com Glória a você que está Deus. também nos ouvindo, com você que está nos assistindo. Obrigada pela tua presença. Isso. Maravilhoso. E que você, como Marta, como a gente aqui, como Marta, possa buscar nos pés do Senhor um coração como o de Maria e um espírito quebrantado diante dele. Amém. Que com certeza Deus te Marta abençoe. ouviu. Deus Deus te Jesus abençoe. Beijo. As abençoe e até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.